Olá, segundo ano. Hoje nós vamos então continuar a Biologia 2, na apostila 14. Vamos ver os dois últimos módulos dessa apostila, tá? Vamos passar para o módulo 41 e o módulo 42. Então, na nossa última videoaula, nós aprendemos sobre as relações ecológicas harmônicas, tanto as intra quanto as interespecíficas. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender sobre as relações desarmônicas. Então, vamos começar primeiro pelas relações desarmônicas intraespecíficas, ou seja, aquelas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Primeira relação é o canibalismo. Pessoal, o canibalismo é quando uma espécie, ela mata a outra da mesma espécie que ela, porque para poder se alimentar dela, porque os recursos ambientais estão sendo insuficientes para que todos possam viver ali. Que tipo de recurso que é insuficiente? Geralmente é a falta de espaço ou, se não, a falta de alimento. Então, eles disputam por esses recursos do meio ambiente. Pessoal, no canibalismo, nos animais vertebrados, isso geralmente acontece quando a população ela atinge uma alta densidade demográfica. E aí, geralmente, os pais matam os filhotes para poder se alimentar dele e sobreviver. Agora, já nos invertebrados, isso já é uma coisa mais comum de acontecer. Também, geralmente, quando a população atinge uma alta densidade demográfica, falta espaço, falta comida, o canibalismo ele é mais evidente. Mas nos invertebrados também é comum ocorrer o canibalismo durante o acasalamento. Esse tipo de canibalismo acontece tanto com o louva-a-Deus como com a viúva negra, com as aranhas. O que acontece nesses dois casos? A fêmea, ela mata e devora o macho logo após a cópula. Por que a fêmea faz isso? Não é por maldade, nenhuma questão assim não. A questão é que quando a fêmea mata e devora o macho, ela vai obter dele então todos os nutrientes presentes no corpo dele, para que ela consiga então promover a maturação de todos os seus óvulos e conseguir então perpetuar a espécie. Olha que característica importante. Isso aí, pessoal, é muito comum no grupo dos invertebrados, tá? Então, como eu falei, tanto a viúva negra quanto a fêmea do louva-a-Deus são capazes de realizar isso daqui. Tá. Segundo tipo de relação é a chamada competição intraespecífica. Pessoal, dois indivíduos da mesma espécie, eles competem quando os recursos do meio não são suficientes para todos eles. Então, por exemplo, uma planta, ela compete por espaço, ela compete por luz, tá? Os animais também competem geralmente pelos mesmos recursos. Qual é a vantagem da competição? O que a competição traz de bom pra gente? Toda vez que desencadeia uma competição, pessoal, geralmente os mais fortes sobrevivem. E isso é extremamente importante para a evolução. No aspecto evolutivo, aquele mais forte sobreviver em relação àquele mais fraco, vamos dizer assim, isso então permite a perpetuação da espécie e isso é importante para o processo evolutivo. De modo geral, no grupo dos vertebrados, animais, a competição, quando ela ocorre, geralmente não envolve muita luta, muita briga física, não. Como que é demarcada a competição? A competição, uma característica da competição é a territorialidade. O que significa isso? Geralmente o macho ele vai demarcar aquele território e aquele território que ele demarcou de alguma maneira é um território para ele livremente agir naquele lugar, reproduzir e também se alimentar ali. Como que o macho demarca o seu território? Geralmente o macho, por exemplo, cachorro, lobo, demarca por meio da urina. Por isso que você pode observar, o cachorro ele vai andando e vai sempre fazendo um pouco de xixi. Isso é para ele poder demarcar o território dele. Perdão. Os pássaros, eles demarcam pelo canto. Observa que quando um pássaro senta numa árvore, senta num fio, ele começa então a cantar. E se um outro pássaro se aproxima dele, inicia ali uma disputa de canto. Aquele que vencer
permanece ali e o perdedor ele se afasta. E nos insetos, eles demarcam o território por meio da produção de uma substância que o corpo deles libera, chamada de feromônios. São substâncias odoríferas, né, que são reconhecidas por outras espécies para dizer que ali é território dele. Então, luta física mesmo, briga, combate, geralmente na competição intraespecífica, ela não acontece. Então, isso aí, pessoal, só essas duas relações são as relações intraespecíficas. Seria, no caso aí, o nosso módulo 41. Vamos passar agora para o módulo 42, que fala das relações desarmônicas interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes. A primeira que está ali é a chamada amensalismo, ou se não também chamada antibiose. Pessoal, o que caracteriza o amensalismo? Quando duas espécies diferentes, elas se relacionam. Uma dessas espécies vai liberar uma substância no meio ambiente, próxima onde ela se encontra, que vai impedir a proliferação, o crescimento de outro ser vivo próximo a ele. Então, vou citar para vocês alguns exemplos. Existe um fenômeno que é chamado de maré vermelha. No que consiste a maré vermelha? Existe um grupo de algas chamadas de pirrofíceas, do grupo dos dinoflagelados. Essas algas, elas liberam uma toxina na água de cor avermelhada. Por isso que é chamado de maré vermelha. Você olha para o mar assim, você observa aquela grande mancha avermelhada. Aquela substância avermelhada, ela é extremamente tóxica. Qual o intuito que elas fazem isso? Elas fazem isso para poder não deixar com que outras algas cresçam ali próximo a elas, para poder competir com elas por algum fator ali. Gente, essa substância liberada pelas algas é extremamente tóxica, tá? Muitos peixes, moluscos que vivem nessa região acabam sendo afetados por essa substância tóxica. Até mesmo o homem, se comer, por exemplo, um peixe que se alimentou dessa alga ou que ingeriu parte dessa substância tóxica, pode causar também a toxidez no homem. Claro, não chega a matar o homem, mas ele causa uma certa toxidez no homem. Depois de um certo tempo, essa mancha desaparece, essa substância tóxica ela é volátil, ela vai então desaparecer da água. Porém, estima-se que demora de 3 até 6 meses para que toda aquela substância tóxica liberada pela alga desapareça por completo. Então, isso é o amensalismo. Outro exemplo, pinheiro do Paraná. O pinheiro do Paraná, as raízes deles liberam uma substância no solo. E essa substância é para inibir a germinação de outras sementes próximos a ele. Então, o pinheiro do Paraná produz uma substância que impede o crescimento de outra espécie próximo dele. Um terceiro e último exemplo, existe um fungo chamado de penicillium. Esse fungo, quando você está fazendo o crescimento dele em laboratório, em um meio nutritivo, vamos dizer assim, ao redor, numa certa área ao redor desse fungo, você vê que não tem o crescimento de nenhum tipo de bactéria. A partir dessa área ao redor do fungo, uma distância ao redor dele, inicia-se a proliferação de bactérias. Por que próximo do fungo não consegue crescer bactérias? Porque o fungo libera uma substância chamada de penicilina. Essa penicilina impede o crescimento das bactérias dessa região. Tranquilo? Então, isso é o amensalismo. Depois, a próxima relação é a chamada predatismo. Gente, predatismo. Uma espécie mata a outra para poder dela se alimentar. A espécie beneficiada, aquela que mata, é a chamada predadora. E a espécie que morreu, vamos dizer assim, prejudicada, é a chamada presa. Entre os vegetais, isso também pode acontecer. Existe um tipo de predatismo entre os vegetais que é chamado de herbivorismo. Por exemplo, quando o louva-a-Deus ele ataca uma plantação e devora ela inteirinha. O louva-a-Deus ele praticou aí um tipo de predatismo chamado de herbivorismo. Um animal ele mata e devora uma planta inteirinha que é usada para sua alimentação. Presta atenção no que eu vou explicar aqui agora, pessoal. As espécies que estão envolvidas no predatismo, ao longo do tempo, elas foram desenvolvendo os mecanismos que facilitasse a eles a fuga
ou se não a caça. Quais foram esses mecanismos? Foram o mimetismo e a camuflagem. Qual é a diferença entre eles? Mimetismo é quando uma espécie ela se parece com outra que já existe. O exemplo clássico para nós é a falsa coral. A falsa coral ela tem aquela coloração de advertência semelhante à coral verdadeira. Então, ela se parecer com a coral verdadeira é para poder afugentar os predadores, porque é como se ela tivesse também a presença de peçonha, como tem a coral verdadeira, mas ela não tem. Então, ela está imitando uma outra espécie. Agora, a camuflagem é quando um ser vivo ele imita alguma característica do meio ambiente. O que ele pode imitar do meio ambiente? Ele pode se assemelhar com a cor do meio ambiente. Quando isso acontece, é um tipo de camuflagem chamado de homocromia. É o que acontece com os lagartos. Os lagartos, de acordo com o ambiente onde ele está, ele pode mudar de cor. Se ele está entre as folhas verdes, ele fica de coloração verde. Se está entre os galhos, entre as folhas secas caídas no chão, ele fica de coloração amarronzada. Como que é possível isso para o lagarto? Isso é possível devido à incidência da luz solar sobre ele, comandada por meio de células especiais chamadas de cromatóforos e hormônios que ele tem na pele. Então, ele consegue, então, se camuflar, vamos dizer assim, se esconder ali no meio ambiente para que ele possa fugir de um predador ou para que ele consiga caçar de maneira melhor. Mas o ser vivo também, ele pode se assemelhar com a forma do meio ambiente. Quando isso acontece, nós estamos diante de um caso chamado de uma camuflagem chamada de homotipia. É o que acontece com o bicho-pau. Pessoal, o bicho-pau, ele é semelhante a galhos de árvores, bem fininhos, galhos secos de árvore. Então, quando ele se assemelha com o ambiente onde ele está, é uma maneira que ele está buscando ali se camuflar naquele meio para obter alguma vantagem disso. Então, isso é a relação chamada de predatismo. Como diferenciar o predatismo do parasitismo? Gente, no parasitismo é quando uma espécie vive às custas de outra, buscando se alimentar dela. Porém, no parasitismo não existe morte de ninguém. No predatismo, um mata o outro para poder se alimentar. E no parasitismo, não, um vive às custas do outro. A espécie beneficiada agora é chamada de parasita. E a espécie prejudicada, ela é chamada de hospedeiro. Pessoal, no caso do parasita, de acordo com o lugar onde ele vive no corpo do hospedeiro, ele pode ser chamado de endoparasita, é quando ele parasita o interior do corpo. Ou ele pode ser chamado de ectoparasita, quando ele habita a superfície do corpo. Então, por exemplo, a lombriga ela é um endoparasita. O carrapato ele é um ectoparasita. Pessoal, nas plantas também é comum um tipo de parasitismo. Então vamos lá. Existe uma planta que ela é chamada de cipó-chumbo. Cipó-chumbo é uma planta de coloração amarelada. Parece uns cabelinhos de anjo que crescem em cima de outra planta. Esse cipó-chumbo, ela não possui clorofila. Então ela não faz fotossíntese. Como que ela faz para sobreviver? Ela emite suas raízes chamadas de austórios. Os austórios perfuram os vasos condutores da planta hospedeira, principalmente o floema. E essa planta, esse cipó-chumbo, ele rouba seiva elaborada da planta sobre a qual ele está parasitando ela. Como esse cipó-chumbo ele não faz fotossíntese, ele é chamado de holoparasita. Existe um outro exemplo que é o chamado erva de passarinho. A erva de passarinho já é uma planta de coloração esverdeada. Essa, ela faz fotossíntese. Porém, ela cresce sobre uma planta hospedeira e ela vai roubar dessa planta hospedeira apenas a seiva bruta, água e sais minerais. Ela tem clorofila, então ela faz fotossíntese. Como ela só rouba água e sais minerais, ela é chamada então de hemiparasita. Então aí é o parasitismo. E a última das relações é a competição agora interespecífica, ou seja, é a competição que ocorre entre indivíduos de duas espécies diferentes.
Pessoal, por que duas espécies competem? Elas competem porque os recursos do meio ambiente não são suficientes para poder atender as duas. Então, geralmente, quando essas espécies diferentes, elas apresentam um nicho ecológico parecido ou semelhante, e os recursos desse meio não são suficientes para eles, vai desencadear então uma disputa. E essa disputa agora envolve luta física, briga, o que não acontece lá na competição intraespecífica. Nesse tipo de competição agora, geralmente uma espécie vai ser excluída, a mais fraca, a mais debilitada vai ser excluída. Por isso que a competição, ela é importante sempre para a questão da evolução, seja a intra como a interespecífica. Nesse tipo de competição, o mais forte prevalece e isso é o que ajuda então no processo evolutivo que vocês vão ver lá no final do ano. Pessoal, numa competição também é importante porque ela determina sempre a densidade populacional. Uma espécie vai competindo com a outra, as mais fracas vão morrendo e isso faz então com que a densidade populacional permaneça sempre próxima ao limite que o meio ambiente suporta. Bom, de acordo com Gauss, ele estabeleceu um princípio que é o chamado princípio de Gauss. No que se refere esse princípio? Duas espécies, elas só vão coexistir no mesmo meio ambiente se elas explorarem recursos diferentes daquele meio ambiente ou se elas explorarem aquele meio ambiente em períodos diferentes. Então, por exemplo, uma determinada espécie, ela é mais ativa na primavera e verão, enquanto outra espécie, ela é mais ativa no outono e inverno. Dessa maneira, essas duas espécies elas conseguem coexistir no meio ambiente. Caso contrário, elas não conseguem coexistir. Desencadeia uma briga e isso pode levar então à exclusão de alguma delas. E, vamos dizer assim, por extensão do princípio de Gauss, nós podemos falar assim, se duas espécies persistirem em usar os mesmos recursos, apresentar o mesmo nicho ecológico, e esse meio não for suficiente para as duas, uma dessas espécies ela irá ser excluída, ou senão ela vai apresentar um outro nicho ecológico nesse mesmo meio ambiente. Pessoal, então hoje nós estamos finalizando a parte das relações ecológicas. Nós terminamos de ver agora as relações desarmônicas. O mesmo conselho que eu dei para vocês nas relações harmônicas, eu vou passar nessa daqui agora. Façam o máximo de exercício possível que a apostila propõe para vocês. É uma matéria muito importante, muito fácil de explicar, porém interpretar exercícios, resolver exercícios não é tão simples assim, tá? Então façam lá, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, tá bom? Um abraço para todo mundo, bom final de semana.